aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre a análise do preço, você vai aprender como operar um suporte, como operar uma resistência, você vai aprender como entender a dinâmica do preço em relação ao gráfico, ou seja, você vai saber aplicar as técnicas da análise gráfica com lógica e com razão na frente do gráfico. Porque não adianta você abrir o gráfico e não saber o que está acontecendo no gráfico. Você tem que saber, no mínimo, um porquê do movimento. Por que eu vou comprar ali? Por que eu vou vender ali? É aí que está o ponto de interrogação. Por exemplo, o gráfico está fechado aqui, né? Estamos em OTC. Vamos supor que esse candle acabou de fechar nessa região, esse candle chamado Doji, né? Ou Doji, como queira. Qual seria a minha alternativa? O que seria mais viável? Eu fazer uma compra no fechamento dele ou fazer uma venda no fechamento dele? Há quem diga também que não deveria fazer nada, ficar neutro na operação. Por quê? Porque não tem nada o que fazer. Então, a análise gráfica ela vai te levar justamente a esse objetivo. Você deve fazer uma operação, não deve fazer uma operação. Existe lógica para que seja comprado o ativo, existe lógica para que seja vendido e você ganhe dinheiro na desvalorização do ativo, ou você tem que ficar de fora. É isso que a análise gráfica faz com você. A análise gráfica te ensina a fazer uma melhor análise para entender como operar o gráfico, como analisar o gráfico da forma correta, entendendo como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência, de acordo as regiões que eles estão trabalhando, seja trabalhando um suporte, seja trabalhando uma resistência, dentro de um padrão gráfico, dentro de um padrão de vela de entrada e assim por diante, tá? Então, vamos analisar os gráficos e vamos ver o que nós temos aqui nos gráficos para fazer. Vamos lá, abrindo aqui, ó, binárias, USD-ZAR. Vamos ver a digital, o que tem aqui na digital. Olha a digital, tá pagando muito bem, né? Só não sei se tem para 1 minuto, vamos ver. Abrir a digital aqui, tempo, tem para 1 minuto. Tá para 1 minuto, olha só, abri EURUSD na digital, pagando praticamente aqui 95%, né, do valor. Olha, o gráfico chegou nessa região, olha que interessante. Qual é a aptidão gráfica nessa região aqui? É para que ele faça uma correção nessa região? É para que ele faça uma correção nessa região. Se você analisar essa região aqui, você vai ver o quê? Que o gráfico ele está em uma região onde ele no momento nem entender se está e ele não está nem vendido e nem comprado. Ele está numa região onde ele está trabalhando internamente neste canal. Então, só de abrir o gráfico e fazer uma análise rápida, você já consegue entender o que está acontecendo no gráfico. Mas o que é isso? O que te faz entender? O que te faz chegar a essa conclusão? Análise gráfica, né? É claro que o Cadu chega aqui em poucos minutos e já faz essa análise. Por quê? Por uma experiência na frente do gráfico, por um tempo de tela na frente do gráfico. Tá lá, ó. Qual é a dificuldade de você entender isso aqui, ó? Olha o que aconteceu com o gráfico aqui. O gráfico aconteceu exatamente isso aqui, ó. Olha só o movimento desse gráfico. O gráfico chegou, ficou o quê? Travado nessa região até ele romper e sair em tendência. Quando o gráfico chega nessa região, ele chega exatamente na mesma região, ó. E o que acontece? Ele fica travado exatamente na região. E o que eu posso pensar com ele? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no passado. É uma questão lógica, né? É uma questão de você olhar o gráfico e observar o gráfico. Usar as técnicas da análise gráfica
conhecidas, usar as técnicas que você já utiliza, que você já usa e aplicar no gráfico, tá bom? Ó, entradinha perfeita aqui, tranquilo, né? Simples de tudo. Ah, Cadu, mas e esse padrão aqui não é uma continuação de movimento? Quando fez esse candle aqui, ele não tinha que fazer uma continuidade de movimento aqui, continuar subindo? O que vocês têm que entender, gente, é o seguinte: candle sozinho, um padrão de candle sozinho em um lugar, em uma região que não tem lógica para que ele seja comprado ou seja vendido, não tem o porquê. O padrão de vela ou movimento que acontece no gráfico, eles têm que estar ligado àquilo que o gráfico está fazendo. Porque se ele não estiver ligado àquilo que o gráfico está fazendo, não tem entrada. Conseguiu compreender? É por isso que eu deixo aqui, ó, para você que é novo no canal, um e-book inteiramente grátis. São 36 páginas onde eu trabalho padrão de vela como padrão de entrada para vocês. O que significa isso aqui? Você pode estudar, pode aprender, são as melhores formas de você fazer uma entrada de execução, executar a ordem, seja de compra ou de venda. Porém, ela tem que estar dentro de uma estrutura gráfica, ela tem que estar dentro de um movimento gráfico. Então você pode ir aí, ó, no meu canal do Telegram, que fica no banner do canal, ou aí no link da descrição, vir aqui em mensagem fixada, ó. Aqui é onde fica a mensagem fixada, no topo das postagens, onde fica aqui a mensagem postada, e aí você vem aqui, ó, mensagem fixada, clica em mensagem fixada, clicando em mensagem fixada, vai abrir aqui um link, ó, com os links para você fazer o download, tanto este link como este link, e aí você veja qual é o melhor link para você aí, se você está no computador, se você está no celular. E o que você vai ver aqui? Você vai ver resultados de alunos aqui, como o Fernando, ó, deixando aqui um breve relato de como ele está estudando, como está acontecendo as coisas. Olha que sequência linda do Fernando. Aqui no canal você vai ver isso. Aqui é o Geilson, de 50 para R$123. Dá uma olhada. Ficou meio ampliada a foto, né? Ficou meio desfocado, parece. Então, isso tudo os alunos mandaram ontem. Ó. Isso aqui foi o Rivanildo, ontem, comentando a aula do YouTube, que inclusive o link está aqui. O Rivanildo comentou assim, ó, e existem alguns comentários. Antigamente eu trazia bastante comentários do YouTube aqui, né? Só que eu tenho que ficar colhendo comentário e tal. É que ontem, no momento que ele escreveu, eu estava online, claro, né, na aula, e aí eu consegui fazer o print do comentário dele. Ele disse assim, ó, eu não tenho computador, isso é para você que está pensando em estudar, isso é para você que fica pensando, será que eu consigo, será que eu não consigo? Olha o que o Rivanildo escreveu aqui, ó. Eu não tenho computador, meu celular é minha ferramenta de estudos, mas consigo normalmente fazer meus trades e sair positivo todo mês. Todo mês. Por que eu printei isso? Porque lá no chat surgiu uma conversa sobre operar com celular, no computador, que é melhor ou não, né? Então tem muita gente que fica pensando assim, ah, eu queria aprender, mas eu não tenho um computador ainda, será que eu consigo pelo celular? Inclusive, a plataforma de estudos tem um sistema, um aplicativo para você de forma offline estudar, se você precisar. E o Rivanildo deixa aqui a letra, né? Ele falou ontem e eu achei importante trazer isso aqui, porque tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, né? Ele fala aqui, ó, eu não tenho computador, meu celular é minha ferramenta de estudos, mas eu consigo normalmente fazer meus trades e sair positivo todo mês. Todo mês. Ele não está falando um dia, não, ele está falando todo mês. Isso é o poder de quem estuda. Gratidão pelos seus ensinamentos, operando pelo celular. Ó, outro aluno aqui, ó, mandando ver, operando pelo celular. Olha que lindeza, ó. Praticamente aqui um 5-1 nessa sequência. Outro aluno aqui, ó, se não me engano esse é o Rodrigo. Só mais 3 e chega. Olha esse ponto de inflexão em regiões de contexto. Exatamente, análise gráfica é vida. Ah, aqui, ó, o Rodrigo já tinha mandado aqui. E detalhe, o Rodrigo também está operando pelo celular, tá? Ó, boa tarde, professor Cadu, 5-0 hoje, mão baixa, porque OTC
Trade Top, aula 12.4 em ação. Deus abençoe. Exatamente, Rodrigo. Ó, e ele manda, né? Dá para você ver que ele está pelo celular. E depois ele manda uma continuação, que ele falou que ia parar e fez mais 3 trades. Então, o que eu quero dizer para você? Ó, aqui é o Jonathan, se não me engano. Ó, mais um dia positivo. Ainda não assisti todos os modos. Ó, o aluno só está no início do treinamento. Mas Deus abençoe sua vida. Como você mesmo diz, entrada perfeita. Ó, uma entradinha de R$100 aqui, ó, lucro de R$95. Isso que o aluno, ó, eu não assisti todos os modos. O aluno não terminou o treinamento, o aluno não fez revisão no treinamento ainda, ele só está iniciando. Presta atenção, e ele é capaz de fazer uma entrada como essa, uma lucratividade como essa. Ou seja, né, você percebeu aí que tem pessoas que no mesmo dia já pagam o treinamento pelo preço irrisório que é, né? Então aqui é o link da aula de ontem, que eu postei aqui, resultados dos alunos, ó, como a Cristiane aqui, mandando seus resultados. Aqui é o Carlos Eduardo, ó, mandando seus resultados também. Ele fala que ele está em uma outra corretora, que nem depende de corretora, o que depende é justamente você ter conhecimento técnico. Esse aqui é um aluno que mandou esse vídeo, muito legal esse vídeo. Ele faz uma pergunta, né? Será que o treinamento Hunter vale a pena? Aí o videozinho ele vai passando o seu histórico aqui, né? O histórico lindo. É que o vídeo não tá rodando agora, né? Eu teria que dar um play, sei lá, não aparece o play aqui. Aí vai aparecendo, tem esses 2 LOS aqui, o resto toda uma sequência linda. Mas você pode entrar aí no canal do Telegram, analisar. Tem alguma dúvida? Manda um direct para mim aqui, ó, via Instagram, tá? Se você quiser perguntar alguma coisa para mim. Lembrando que o meu Instagram é Cadu Rinaldi, não existe outro, cuidado com fakes aí. Aqui tem um link no meu Instagram onde você tem acesso à plataforma de treinamento, à aquisição do treinamento, e tem acesso também ao meu WhatsApp, tá bom? Você pode clicar aqui, ó, ter acesso ao meu WhatsApp. Lembrando que ainda temos o desconto de 60% eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Aquele aluno ali que nem terminou os módulos ainda, só aquela entrada ali ele já pagou praticamente quase o treinamento, para você ter uma ideia. É bem acessível para que você realmente aprenda e saiba como operar os gráficos. Você também pode entrar em contato comigo via WhatsApp, tá? Meu WhatsApp está aí dentro dessa página de aquisição, está meu WhatsApp. Ou lá no banner do canal do YouTube, também no canto direito inferior, tem meu WhatsApp. Assim como aqui abaixo na descrição do vídeo está escrito Torne-se meu aluno, você vai entrar na página de aquisição e lá no rodapé tem o meu WhatsApp também, caso você precise falar alguma coisa comigo, tirar alguma dúvida, tá bom? Bom, fizemos essa entrada aqui em EURUSD, né? Expliquei para você o que aconteceu. Vamos dar uma outra olhada aqui em outro ativo. Eu estou aqui na digital hoje porque eu vi que está pagando bem mais que a binárias e por isso eu estou aqui, tá? Então vamos ver esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico ele já faz um movimento diferente daquele que nós entramos em EURUSD, ó. Já um movimento diferente. Ah, Cadu, mas ele está fazendo uma queda igual ao outro, mas o movimento é diferente. É isso que você tem que prestar atenção. Ó, gráfico fazendo movimento, gráfico chegando em região, gráfico procurando uma movimentação, gráfico procurando uma movimentação de lógica aqui no gráfico, né? Para que haja uma movimentação lógica, olha só esse movimento que ele está deixando aqui. Essa pressão de venda ali na região. Vamos ver se tem uma entrada aqui. Ele já chegou aqui no corpo. Eu acredito ainda que tem mais uma venda aqui. Por quê? Porque essa região aqui, ó, tecnicamente poderia ser a região para segurar o movimento. Essa região aqui em cima, ó, que está ligado nesse ponto. Então vamos ver o desenrolar aí da entrada e vamos torcer para dar tudo certo. Na questão OTC, gente, que é o mercado OTC, tem muita gente que pergunta assim para mim: Cadu, qual é o melhor horário para operar OTC? Qual seria o melhor horário para eu operar o mercado de OTC? Qual seria o melhor horário para eu fazer minhas ordens em suporte e resistência ou operar uma tendência no mercado OTC? Cadu, qual seria
a melhor forma de eu operar o OTC? Né? Tem um horário específico? Tem um horário melhor? Olha, se a gente for levar em consideração o mercado aberto, vou finalizar a entrada aqui, 3, 2, 1, tá lá, tá bom? Entradinha perfeita aqui que eu falei para você, preço chegou na região, tá? Preço fez padrão, preço chegou em região de demanda, preço já estava numa absorção de movimento de tendência, preço já não tinha força para continuar seu movimento, o máximo que ele poderia fazer era corrigir mesmo e chegar até uma região aqui de 50% para ele decidir se a partir desse ponto ele quer buscar liquidez lá de cima do topo ou ele vai voltar e vai continuar rompendo e descendo o gráfico aqui, tá bom? Então tem muita gente que pergunta para mim, Cadu, qual é o melhor horário para operar o OTC? Se nós estivéssemos falando do mercado aberto, o mercado aberto todos os dias tem eventos pelo mundo no mercado cambial onde pode chacoalhar, né? A gente diz chacoalhar por um modo assim aleatório não, um modo de analogia para você entender quando há um desbalanço no mercado cambial, tanto em valorização como desvalorização do ativo. Então a gente diz que pode chacoalhar o mercado, no sentido dos gráficos trabalhar sem lógica, os gráficos fazerem movimentos bruscos. Nós estamos falando do mercado aberto, onde já existe uma prévia dessas notícias cambiais que a gente pode entender, juntamente com abertura, fechamento de bolsas, movimentações cambiais entre os países e por aí afora. O mercado aberto, a gente está ligado diretamente a isso. Agora, e o mercado de OTC? Existe isso? Não, o mercado de OTC não existe isso, porque o mercado está fechado. O mercado está acontecendo dentro da própria corretora que desenvolve esse gráfico. Aí você me diz, Cadu, mas esse gráfico ele pode ser um gráfico de um dia onde o mercado estava funcionando de forma aberta e eles espelham o mesmo gráfico nesse dia que nós estamos operando? Pode ser, tá? Pode ser. A gente não tem como provar ou demonstrar que seja, mas pode ser um dia que o mercado estava aberto e esse gráfico é espelhado? Pode ser. Então, eu devo levar em consideração os horários do mercado aberto para operar o OTC? Não. Não, porque não tem correlação, né? O OTC é um mercado onde está sendo desenvolvido aqui por nós por corretoras, tá? Não tem mercado aberto, então não teria o porquê de eu me preocupar com os horários do mercado aberto, sendo que o mercado aqui é fechado. Acho que você compreendeu, né, o que eu estou querendo dizer. Então, se você perguntar assim para mim, existe o melhor horário para operar o OTC? Não tem uma resposta. O melhor horário para você operar o OTC é aquele horário que você se sente confortável, que você tem tempo para operar, que você vai abrir o gráfico e vai ver o que está acontecendo no gráfico. Por exemplo, eu fiz uma operação euro-USD aqui, de venda nessa região, porque o gráfico mostrou contexto para isso e o gráfico me mostrou movimentação para isso. Aqui em euro-JPY eu fiz uma compra nessa região, por quê? Porque houve contexto gráfico. O gráfico fez uma movimentação lógica e racional, com razão. Eu fiz uma entrada vendo o quê? O gráfico e seu contexto, vendo a região que o preço está, analisando como a tendência chegou na região, esperei fazer um padrão de vela de reversão na região e após o padrão de vela na reversão na região ali eu fiz a minha entrada. Não tendo um volume financeiro para eu desenvolver essa minha análise por completa, mas mesmo sem o volume eu consigo analisar o gráfico tranquilamente. Agora, sobre o horário, eu nem me atentei se tem um evento, se tem uma notícia cambial, se tem abertura ou fechamento de bolsa. Por quê? Porque o mercado está fechado. Então não tem como eu mensurar um melhor horário para operar. Vai depender realmente do momento que o gráfico está se desenvolvendo. Por isso que eu digo para você, para operar o OTC você tem que ter conhecimento técnico. Basta ter conhecimento técnico. Se você já fez um treinamento ou está à procura de um treinamento que realmente te ensine, que traga um método realmente que te ensine a operar, a entender como funcionam os gráficos, você vai operar tranquilamente, seja OTC, seja mercado aberto. Por quê? Porque você tem conhecimento.
Olha que queda brusca aqui do ativo agora, indo buscar regiões de liquidez mais abaixo, como eu falei para você, né? Quando eu tinha desenhado aqui, o que eu falei? Ele pode chegar nessa região para buscar liquidez acima ou para fazer o quê? Movimentos para buscar liquidez abaixo. Então é isso que o gráfico vai fazer, ele vai procurar regiões de liquidez, regiões de topo e fundo, onde está o dinheiro esperto do mercado, tá bom? Eu acho que essa questão de horário aqui no mercado de OTC, eu acho que eu consegui responder para vocês, aqueles que têm dúvidas. Vamos ver um outro ativo? Euro USD, operamos Euro JPY, Euro GBP. Vamos ver Euro GBP. Olha como que está o Euro GBP. Aqui está bem travado, né? Ó, o Euro GBP ele está bem travado aqui, nessa região. Deixa eu dar uma olhada aqui o que está acontecendo no Euro GBP. Ó, Euro GBP, ele fez esse movimento, faz esse movimento, ele trava ali nessa região. E agora ele está travado nessa região também. Podemos ter aqui uma atividade de venda nessa região? Podemos, né? É o que aparentemente ele está apresentando para nós ali. Então eu vou fazer uma venda ali naquela região. Lembrando que toda região de acumulação de preço, toda região que o preço fica travado assim, uma hora esse preço vai romper para algum lugar, né? Então a gente tem que ter uma técnica para entender se esse preço ele pode romper a favor do seu movimento, ele pode romper contra esse movimento. Eu estou a favor do movimento. Estou tanto a favor de tendência como do padrão ali que ele apresenta. Tanto é que eu entrei com mais 2 taxas, tá? Porque ele está aqui, ó. Ele está nessa região. Ele travou nessa região aqui. Ele deu uma subidinha, veio buscar mais aqui em cima, ó, né? Que é uma outra região. Então o que eu fiz? Entrei com 2 taxas. Por causa da região que ele está travado ali. Confio nessa região. Confio na entrada que eu fiz. Se ele não computar as 3 taxas, computando 2 taxas está ótimo. Ó, perfeito, perfeito. E por que eu fiz isso? Dá uma olhada. Vou mostrar para você. Gráfico feio, né? Cheio de pavio. Dá uma olhada. OTC, gente, às vezes a habilidade nos leva a fazer entradas mais arriscadas como essa. Perdão, tá? A minha voz, às vezes, ela dá uma falhada pela manhã. Olha só, deixa eu mostrar para você o porquê da entrada aqui. O gráfico está em 50% do movimento, dá uma olhada. Por que ele não computou as 3 taxas minhas? Ó? Porque eu peguei ele aqui no fechamento do corpo. Deixa eu passar uma linha para você entender o que eu fiz aqui. Você vai entender, ó. Eu entrei a primeira vez aqui no fechamento do corpo, tá vendo? No fechamento do corpo. O que ele fez? Ele subiu um pouco e veio buscar no pavio. Ah, Cadu, como é que eu sei se eu entro no corpo ou no pavio? Tem sempre essa questão. Sempre me perguntam, ó, e aqui é outra região. Dá uma olhada como que se divide as regiões, ó. Essa região está dividida dessa forma. Dá uma olhada. Olha que coisa linda esse gráfico. Como ele está trabalhando de forma correta. E olha como que o gráfico vem se desenvolvendo no trade. Ó. Não tem como eu não fazer uma operação como essa, porque ele está claro. Ele está claro no seu movimento, fazendo seus movimentos. E aqui ele está preso. Ó. Ele está preso nessa região. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender. Agora olha que interessante. É no corpo ou no pavio? Veja bem que eu cheguei ali numa região, eu vou até ampliar aqui para vocês entenderem. Ó. Tinha uma região onde o gráfico estava dessa forma e depois o candle estava dessa forma. Então, como foi minha entrada? A minha entrada foi o seguinte, qual que é a região ali que contempla a movimentação? Nessa região de topo, aqui nessa região de topo, nessa micro região de topo, ele forma o quê? A região. E o que eu fiz? Quando ele chegou aqui no início da região, na primeira região, que eu chamo de primeira região, vamos escrever aqui então, o início da região, o que eu fiz? Eu fiz a minha primeira entrada. Ele não segurou na primeira região, ele foi buscar o quê? A máxima da região. Então, a região ela tem início e tem máxima. E o que eu falo sempre para o pessoal fazer? Entrar na máxima da região.
O Cadu entrou aqui, ó, na mínima da região, que foi justamente aqui o fechamento dessa região com o corpo. Ele veio buscar outra região aqui, ó, acima da região que era os 50%, que é a região aqui de equilíbrio. Ele veio buscar a região de equilíbrio de 50% do canal. Ótimo, tranquilo. Por que que desequilibra essa região? Eu gosto de escrever e desenhar para vocês. Eu acho que fica mais didático, né? Eu acho que fica melhor. Às vezes a aula demora um pouco mais, mas fica mais didático. Então, por que que o Cadu entrou com juros ali, com mais duas taxas? Porque eu vi que ele poderia buscar a região lá em cima, tranquilo, dentro do movimento que ele está fazendo. Estou a favor do movimento da tendência, estou fazendo a minha entrada. E no fim, o que aconteceu? Ele não computou essa primeira entrada do fechamento no corpo, ele não computou essa entrada e computou as duas taxas acima, ficando eu então fechado ali com 57 dólares de lucro. Tá bom? Tá ótimo. Antes eu ficar fechado com 57 do que zerar, né? Tomar um loss. Teve uma vez uma pessoa que perguntou assim para mim: Cadu, compensa você entrar com 3 taxas e ter só isso de lucro? Bom, se eu entrei com 3 taxas, 2 computou e uma não, 2 tira 1, 1. Então fica um cálculo de uma taxa, né? Tirando as taxas, os valores aí, eu fico positivo em 1. Mas isso é para eu que tenho já um entendimento, um vasto conhecimento e que eu não quero tomar um loss aqui. Eu poderia ter aceitado o loss. Se eu tivesse aceitado o loss, eu teria aceitado um loss de 63 dólares. E aí deveria buscar novamente o quê? Buscar uma outra entrada onde eu estou recebendo aqui pelo valor 60 dólares. Então o que que eu fiz? Eu teria, mesmo que eu tivesse um gain ou loss de uma entrada a outra, eu teria um déficit de 3 dólares. Né? Mesmo depois eu corrigindo com uma entrada só. Só que aqui, como eu corrigi no mesmo trade fazendo 2 taxas, eu saí positivo com 57 dólares sem ter nada de loss entregue para a corretora. Nada de valor entregue para a corretora. Por isso que para mim é uma grande vantagem fazer uma entrada dessa, defendendo o movimento, sabendo que eu estou dentro do movimento. Porque entenda, quando eu faço uma entrada dessa com 2 taxas e eu saio positivo, eu estou no mesmo movimento. É dentro do mesmo movimento das entradas que eu coloco, umas são computadas, outras não. Como mais taxas são computadas, eu saio altamente positivo. E é isso que importa. Mas é claro, eu estou falando, eu já tenho um vasto conhecimento, já sei o que está fazendo no trade, eu estou entendendo que ele está buscando apenas uma região mais acima, então eu estou tranquilo quanto à entrada. Eu não estou arriscando o meu movimento. Eu sei o que o gráfico está fazendo. É isso que a análise gráfica pode proporcionar para você. Tanto é, ó, que dá uma olhada. Eu entrei aquela hora no fechamento do corpo, ele veio buscar aqui acima onde eu entrei com as taxas, e dá uma olhada o que ele fez, ó. Ele dançou por aqui, falhou no movimento e continuou a queda. Então, essa região realmente é uma região de venda. Agora, olha qual o problema do porquê o trade não ter fechado exatamente na região. Olha o pavio. O que eu falo para vocês de gráfico com pavio? Então, o gráfico, quando ele está assim com muito pavio, tome cuidado, tá? Pode acontecer isso. Se eu tivesse aqui um volume financeiro, seria diferente, porque o volume poderia me alertar aqui na região para eu aguardar a minha entrada. Mas tudo bem, eu estou explicando só o movimento do gráfico para você entender didaticamente o porquê eu fiz a minha entrada, como eu fiz a minha análise. É claro aqui que eu não mostrei passo a passo como deve ser feito, como eu ensino lá no treinamento. No treinamento eu ensino detalhe por detalhe, de forma técnica, o porquê de uma entrada como essa. O que eu estou vendo dentro do gráfico, o que eu vi na região, o que eu vejo na tendência, o que eu vejo no candle. A gente faz um desfecho de setor por setor para poder fazer uma entrada como essa, tá bom? Então aqui, ó, Euro GBP 57 dólares, deu uma entrada aqui positiva. Euro JPY aqui também uma entrada positiva trabalhando nessa tendência, mais 60 dólares. E uma entrada aqui em Euro USD mais 60 dólares
praticamente aí quase $200 de lucro nesta manhã de domingo. Hoje é domingão, que está um sol lindo lá fora, um dia clássico de despedida de verão, com aquele ventinho gelado, aquele sol lindo, maravilhoso. Eu espero que você tenha entendido a respeito de como operar um suporte e resistência da forma correta e como você analisar o gráfico de forma correta para você operar. Em relação aos horários, como eu falei aqui, respondendo a pergunta aqui de um seguidor do canal do YouTube, sobre qual o melhor horário para operar o mercado de OTC em opções binárias. Eu espero também que eu tenha conseguido responder, perdão, eu espero que eu tenha conseguido responder isso para você entender qual o melhor horário, quais os gráficos podem ser operáveis, de que forma operar um suporte de resistência, de que forma operar uma tendência, como você analisar corretamente um padrão de vela ali para fazer uma entrada, um padrão de vela como confirmação de entrada no gráfico, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o treinamento, os links estão aqui, um preço de pão com manteiga, como eu costumo dizer, o seu acesso é vitalício para a vida toda e o tira dúvidas é direto comigo, tá? Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, já que hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, que essa semana aqui seja maravilhosa para nós. Altos trades, qualquer dúvida, entre em contato. Nós vamos ter aulas aqui todos os dias eu vou subir aulas aqui no YouTube para te ajudar a entender o funcionamento do gráfico e você, cada dia que passa, ficar melhor ainda na análise do gráfico, tá bom? Agora, se você quiser se aprofundar e ser realmente um profissional e acelerar os seus conhecimentos, parar de ficar entregando dinheiro para a corretora, vem para o treinamento, aprender com um método lógico e com razão, onde você aprende realmente o porquê de fazer uma compra, o porquê fazer de uma venda e você ter sucesso nesse mercado, tá bom? Fica com Deus, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!